Bom te ter de volta. Então, exercício 49 do nosso capítulo 14 diz o seguinte: sendo π menor que x, que é menor que 3π sobre 2, e dado o módulo do seno de x igual a 1/3, calcule então o cosseno de x e a tangente de x. Então, a primeira coisa que eu vou te chamar a atenção é esse dado aqui, ó, que o autor passa para a gente. Por quê? Porque se você lembra bem do nosso ciclo geométrico, nós temos 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2 dentro do nosso ciclo trigonométrico. Então, ou seja, se o nosso x está aqui, nós então estamos trabalhando com o nosso terceiro quadrante. Então, vamos fazer as nossas observações bem aqui, ó. Então, a primeira observação é que nós estamos então no terceiro quadrante. E como nós estamos no terceiro quadrante, isso gera algumas consequências para a gente. Quais são as consequências que a gente precisa saber? Eu vou trocar aqui, vou escrever aqui na nossa linha de baixo. Nós então estamos no terceiro quadrante e isso gera algumas consequências para a gente. A primeira consequência que gera para a gente é o valor do nosso seno de x, porque ele é um valor negativo. Então, ou seja, o nosso seno de x ele é menor do que zero. Eu vou pegar aqui o nosso ciclo trigonométrico, bom, só para que você possa estar acompanhando. Nós estamos então aqui os nossos valores do nosso seno, né, que são na nossa vertical, né? E estamos sem sono, né? Sem sono em pé, com sono deitado. Então, no terceiro quadrante, nosso seno está variando aqui, ó. Você lembra bem? Então, nosso seno ele tem valores negativos, tá bom? Então, vamos botar aqui. O nosso seno é menor do que zero, então ele é negativo. O nosso cosseno de x, ele no terceiro quadrante, ó, tá vendo aqui também, ele também é negativo, ó, ele fica variando nessa linha de cá, aqui dentro do nosso terceiro quadrante. Então, nosso cosseno de x também é menor do que zero e ele também é negativo. E, por fim, a nossa tangente de x, como nós temos valores negativos, que é o nosso cosseno, e o nosso seno, ou seja, seno negativo dividido pelo cosseno negativo, nós então temos para a nossa tangente valores positivos. Então, a nossa tangente ela é maior do que zero ou positiva. Os valores da nossa tangente é positivo. Eu vou deletar aqui o nosso... Opa! Vou deletar aqui o nosso ciclo trigonométrico e a gente continua então aqui na resolução do nosso exercício. E aí você pergunta assim, poxa, Canão, você acabou de falar para mim então que o seno ele é negativo, contudo, todavia o autor disso ali, ó, que vale 1/3 e 1/3 ele é positivo. E eu te chamo a atenção para essas barrinhas aqui, que são os nossos módulos. Então, ou seja, o módulo de menos 1/3 é 1/3, porque o módulo ele, na verdade, ele trabalha com valores sempre positivos, porque a gente está trabalhando como mensuração, distância, esse tipo de coisa. A gente aprende um pouco mais sobre módulo lá na nossa playlist sobre função modular, tá bom? Então, continuando nessa linha aqui, então, ou seja, então eu sei que o seno μ de x, o μ seno de x, ele na verdade ele vale menos 1/3, porque ele está no terceiro quadrante, e os valores do seno no terceiro quadrante, eles são negativos. Continuando então, eu preciso então descobrir o valor do meu cosseno, e qual é uma boa maneira de eu descobrir o valor do cosseno. Eu vou chamar a nossa regra fundamental, né, na nossa trigonometria, que é o nosso seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, eles vão ser igual a 1. Eu já sei, então, que o meu seno ele vale 1/3, então, menos 1/3 vezes menos 1/3, eu vou ter 1/9. Vou colocar também, né? Não importa, menos 1/3 aqui ao quadrado, mais o meu cosseno ao quadrado de x, isso aqui vai ser igual a 1. Já vou passar direto para o outro lado, então vou ter então o meu cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos, né, perdão, 1/9, porque menos 1/9, porque 1/3 ao quadrado dá mais 1/9, então, ou seja, todo número
mesmo negativo elevado ao quadrado, ele vai gerar um valor positivo. E eu te chamo a atenção que a gente cai numa questão de fração, e para mim é bem conveniente trocar o meu 1 por 9 dividido por 9. Né? Isso para facilitar minhas contas de fração. Então, eu tenho 9 menos 1, 8, 8 nonos. Então, meu cosseno, eu vou tirar a minha raiz quadrada, né? Ou seja, a raiz quadrada de 8, eu te lembro bem que ela é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Ou, simplesmente, se você preferir, 2 ao quadrado vezes 2. E você também pode escolher, então, que esse 2 sai de dentro da raiz e fica 2 raiz de 2. Então, eu tenho que o meu cosseno é 2 raiz de 2. Um espacinho aqui. 2 raiz. 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3, porque a raiz quadrada nossa de 9 é igual a 3. Então, vou apagar aqui esses comentários aqui. E aí, lembrando que o nosso cosseno ele é negativo, então eu vou colocar o sinal de menos. Mesmo porque, se você lembrar, toda vez que a gente tinha o nosso cosseno ao quadrado de x igual a alguma coisa, vou botar aqui o y, o meu correto é fazer que o meu cosseno de x é mais ou menos, então, a raiz quadrada desse valor. Então, ou seja, como eu trato no terceiro quadrante, eu vou ficar com o valor negativo e vou descartar o valor positivo. Então, aqui o valor do nosso cosseno de x, tá bom? É menos 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Sendo assim, já descobrimos o valor do nosso cosseno, então agora a gente já tem condições de descobrir o valor da nossa tangente. Então a nossa tangente de x ela é igual ao nosso seno de x dividido pelo nosso cosseno de x, ou seja, o nosso seno de x ele é um valor negativo, que é menos 1/3, dividido então por menos 2 raiz de 2 dividido por 3. Te chama a atenção que a nossa tangente ela é positiva e faz sentido, ó. Como a gente mesmo já sabia, porque a gente tem tanto seno negativo quanto cosseno negativo, dois números negativos se dividindo, vai gerar então um valor positivo. Vou deixar para frente para a conta do sinal. Então, ou seja, regras de frações, eu tenho duas frações sendo divididas. Então, o que eu faço? Eu repito a primeira, que é menos 1/3, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 3 menos 2 raiz de 2. E eu te chamo que quando eu tenho, na verdade, o menos 2 raiz de 2, na verdade eu tenho menos 1 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. Então, sendo assim, eu posso pegar esse menos 1 e cortar com essa raiz, e eu posso pegar esse 3 e simplificar com esse daqui, e aí eu vou ter 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Não posso deixar, não é usual, não é bonito, tá bom? Não está incorreto, mas não matematicamente a gente não deixa a nossa raiz quadrada no nosso denominador, entendeu? A gente sempre passa ela para o nosso numerador. Então, sendo assim, eu vou estar racionalizando, e eu racionalizo multiplicando raiz quadrada de 2 pela raiz quadrada de 2. 1 vezes a raiz quadrada de 2 é a própria raiz quadrada de 2. E aí eu vou ficar aqui embaixo então, com 2 vezes 2, e 2 vezes 2 a gente sabe que é 4. Já deixo de uma maneira direta, e está aqui então o valor da nossa tangente de x, que é raiz quadrada de 2 dividido por 4. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, e te vejo na próxima aula. Um forte abraço.